Acho que o mais difícil de explicar é eu não estava procurando nada. Não entrei na Deep Web para comprar droga, nem por curiosidade mórbida. Eu só estava entediado. Era sexta-feira à noite, início do segundo semestre da faculdade. Meus colegas tinham ido para uma festa, mas eu não curto muito barulho, bebida, gente demais. Preferi ficar no meu quarto, comendo miojo e vendo vídeo de teoria da conspiração no YouTube. Um deles mencionou algo sobre transmissões ocultas, canais da Deep Web que passam vídeos sem contexto, sem explicação e que mudam de acordo com quem assiste. Era besteira, claro, mas o vídeo citava um fórum obscuro. No comentário fixado, tinha um link para um repositório .onion. Aquilo foi o suficiente para minha curiosidade morder a isca. Baixei o navegador Tor pela primeira vez na vida. Pesquisei uns tutoriais rápidos. Configurei como mandavam, com VPN, script bloqueio e tudo mais. Demorei um pouco, mas consegui abrir o link. O site era absurdamente simples. No topo, o nome, Canal 43. Abaixo, uma tela preta com um botão, Iniciar transmissão. O resto da página era um fundo cinza, sem menu, sem rodapé, sem informação. Cliquei. A tela ficou escura por uns segundos. Em seguida, começou a transmissão. Era uma gravação antiga, claramente em VHS. O vídeo mostrava uma sala pequena, parecendo uma sala de aula abandonada, com móveis empilhados num canto e uma luz fraca piscando. A câmera tremia, como se alguém estivesse segurando e tentando manter a mão firme. Do nada, uma figura entrou no quadro. Um homem, ou o que parecia ser um homem. Roupas normais, mas o rosto estava coberto com uma máscara feita de papel, colada diretamente na pele. Uma máscara sem expressão, só olhos e boca desenhados em caneta preta. A respiração dele era alta, microfonada, como se houvesse um microfone colado à garganta. Ele ficou parado ali, apenas olhando para a câmera, por um minuto inteiro, sem se mover, sem piscar. Depois caminhou lentamente até uma cadeira no centro da sala, sentou e começou a murmurar alguma coisa. O som era abafado, mas com volume no máximo, dava para ouvir palavras soltas. Ver, não sai, repete, precisa. No final, ele se levantou, pegou a câmera e a virou. Por um segundo, a lente focou em algo na parede, um espelho, e, nele, pude ver quem estava filmando. Eu. A imagem era borrada, claro, mas era o meu quarto, minha cadeira, o reflexo da janela. Fechei na hora, travei tudo, reiniciei o notebook. Fiquei parado na cama por quase uma hora, tentando racionalizar. Talvez fosse sugestão. Talvez o vídeo fosse feito para fazer as pessoas se verem ali. Mas a disposição das coisas, o reflexo, era muito específico. E a sensação que ficou depois foi como se alguém tivesse me tocado de dentro para fora. Mesmo assim, no dia seguinte, eu voltei. Entrei de novo no site. Dessa vez, a transmissão começou do zero. Outro vídeo. Agora era uma sala diferente. Paredes cinzas, sem móveis. E de novo, a figura da máscara. Mas algo tinha mudado. Ele estava mais perto e parecia maior. O som agora incluía interferências, como vozes de fundo, frases sussurradas em línguas diferentes. E no canto superior direito da tela, uma palavra piscava intermitente. Espectador ativo. Mais uma vez, ele olhou direto para a câmera e disse algo bem claro, sem murmurar. Você voltou. Isso facilita. Fechei. Reiniciei. Apaguei o navegador. Mas à noite, sonhei com ele. Na mesma sala, me oferecendo uma cadeira vazia à frente da dele e dizendo, senta, vai ser sua vez. Nos dias que seguiram, tentei seguir minha rotina, aula, biblioteca, mercado, fingir normalidade, mas o site não saía da minha cabeça. Era como coceira atrás do olho. Um impulso idiota que crescia toda vez que a noite caía e o silêncio do meu quarto tomava conta. 3 dias depois, às 2h50 da madrugada, eu entrei novamente. O navegador Tor já estava instalado de novo, apesar de eu jurar tê-lo removido. O site abriu mais rápido. Canal 43 já reconhecia meu IP. O botão estava diferente agora.
Continuar transmissão. Sem pensar, cliquei. A tela abriu já no meio da gravação. A figura estava em pé, num quarto escuro. E atrás dele, outra cadeira. Dessa vez, ocupada. Por mim. Quer dizer, alguém parecia muito comigo. Mesmo moletom, mesmo cabelo desgrenhado, mesmo tique idiota de morder o lábio quando tô ansioso. A câmera girava em círculo, como se estivesse presa num trilho invisível. O homem de máscara apontava para mim e murmurava frases que, mesmo distorcidas, eu conseguia entender como comandos. Ainda respira. Ainda não aceita. Mas já está dentro. O mais absurdo é que eu não conseguia parar de assistir, nem quando a luz do meu próprio quarto piscou, mesmo desligada no interruptor, nem quando o reflexo do notebook no espelho piscou diferente da tela, nem quando o ventilador desligado girou meia volta sozinho. O vídeo terminou com a câmera aproximando do meu rosto, o meu mesmo, até que só os olhos preenchessem a tela. E foi ali que o vídeo travou, mas não travou como um vídeo qualquer. Travou com os olhos se movendo levemente, me encarando, como se a gravação estivesse ciente da minha presença. Fechei o navegador. Não desliguei o computador. Não consegui. Senti que se desligasse, alguma coisa poderia não voltar comigo. Naquela noite, sonhei com a cadeira, com a máscara, com a contagem no canto da tela, e agora não era mais um. Era 2. Espectador ativo. 2. Comecei a ouvir sons dentro do meu quarto. Coisas que só percebia no limite do adormecer. Estalos secos vindos do canto do teto, arranhões curtos, um clique metálico de algo encostando na maçaneta da porta. Eu trancava tudo. Luz, travas extras, tudo. Mas acordava e a cadeira da escrivaninha sempre estava um pouco afastada, como se alguém tivesse se levantado. E, em uma madrugada, encontrei o navegador aberto, mesmo sem eu ter encostado no computador. A aba da transmissão já estava carregada e uma nova função apareceu. Aceitar a entrada. Era isso. A transmissão queria que eu entrasse. Na tela, a figura da máscara fazia um gesto com a mão. Apontava para frente, como se dissesse, é agora. Eu desliguei tudo, dessa vez de verdade. Retirei HD. Formatei o sistema. Usei um notebook emprestado da faculdade. Passei uma semana sem ver nada. Me afastei da internet. Desinstalei até aplicativos de mensagem. Quase joguei meu celular fora. Mas então começaram as ligações. Número desconhecido. Toques curtos. Sempre no mesmo horário. 13h17 da manhã. Uma noite, atendi. Não houve som. Só estática. E, ao fundo, um som que me fez congelar. A cadeira rangendo. Aquela da transmissão. Girando devagar. No dia seguinte, quando liguei o celular, a tela inicial estava alterada. No lugar do papel de parede, havia uma imagem borrada, muito escura, mas dava para ver nitidamente, uma máscara de papel rasgada. E abaixo dela, em letras brancas distorcidas, agora são 3. Parei de contar os dias. Comecei a evitar espelhos, evitar janelas de vidro, monitores desligados, até telas de celular. Em qualquer superfície reflexiva, por menor que fosse, eu via a máscara. Rápido demais para provar que estava ali. Lento bastante para deixar a certeza. Na semana seguinte, voltei para a casa dos meus pais. Achei que, com gente por perto, a coisa ia diminuir. Mas a primeira madrugada lá foi pior. 13h17. Meu celular, desligado e sem chip, tocou. Quando atendi, ouvi vozes. Muitas, justapostas, todas repetindo ao mesmo tempo. Você não viu tudo. O resto precisa entrar. Desliguei, mas minha mãe apareceu no quarto, assustada. Disse que tinha acordado com a TV da sala ligada e que alguém estava sentado no sofá, mas quando acendeu a luz, não havia ninguém. Só o controle caído no chão, ainda piscando no botão input. Na manhã seguinte, achei que não tinha mais o que perder. Voltei à faculdade, acessei a biblioteca. Usei um dos computadores mais antigos do laboratório, um que ainda rodava Windows 7, com navegador antigo e sem antivírus. Busquei por canal 43.
A resposta veio mais rápido do que deveria. Não só o site ainda existia, como agora me reconhecia pelo nome. Olá, Caio. Transmissão reaberta. A interface estava diferente. Agora mostrava um histórico com datas e horários. Todas as vezes que eu acessei. Todas as vezes que fingi não ver. E, o mais assustador, datas que eu nunca lembro de ter estado online. Inclusive aquela madrugada na casa dos meus pais. Cliquei em continuar transmissão. A imagem surgiu em segundos. Era o meu quarto da República. Luz apagada, mas algo respirava no escuro. Um som grave, irregular, como se pulmões muito antigos estivessem tentando se manter vivos. O vídeo era escuro, mas aos poucos a imagem foi clareando, como se os olhos se acostumassem com a penumbra. E ali, na cadeira, estava ele, a figura da máscara, mas agora, sem máscara. O rosto que apareceu era o meu, mas mais magro, olhos fundos, sorrisos em lugares errados. Como se o rosto tivesse sido costurado com pressa, só para parecer humano à distância. E ele, falou: "Você se alimentou de mim, agora eu me alimento de você." A transmissão travou, e em seguida, a tela piscou, várias vezes, até estabilizar numa frase: "A cadeira está pronta." Na biblioteca, as luzes piscaram. O monitor desligou e ligou sozinho. O mouse começou a se mover sem que eu tocasse. Clicou em uma pasta que nem estava ali antes. Recordings. Dentro dela, um vídeo. Sem nome. Cliquei. Era uma câmera de segurança. Mostrava a entrada da biblioteca. E lá, parado, alguém me observava. Capuz preto. Imóvel. Mas o que me fez congelar foi o detalhe que só percebi depois. O capuz era só um pano. Por baixo havia a máscara, de papel, desenhada a caneta preta, com os mesmos traços da primeira transmissão. E então a figura se virou lentamente para a câmera e apontou para mim. Saí correndo da biblioteca. Não voltei para casa. Não fui para a aula. Peguei um ônibus interestadual qualquer, sem destino certo. Passei horas olhando pela janela, com a sensação de que, a qualquer momento, alguém ia sentar do meu lado, alguém com uma máscara fina, de papel molhado colado na pele, e olhos que não piscam. Na rodoviária da cidade onde desci, comprei outro celular, pré-pago. Nem instalei nada, só deixei para emergências. Mas na primeira madrugada, ele vibrou, sem número, sem notificação, sem chamada. Apenas uma foto apareceu na galeria. Eu, dormindo, na cadeira do quarto da República. O reflexo no espelho mostrava a máscara. Na minha mão, a legenda da imagem: "Você aceitou. Agora só resta sentar." Comecei a perder o controle. Tentei conversar com um padre numa paróquia próxima, mas ele se afastou de mim no meio da conversa. Disse que minha presença trazia um eco ruim. Uma sensação de algo que tinha passado, mas ainda deixava um cheiro de ferrugem no ar. Na noite seguinte, recebi uma mensagem no celular, como se fosse de mim para mim. "Tá na hora." Com um link. Canal 43.onion. Não sei explicar o que me fez clicar. Talvez o cansaço. Talvez a aceitação. A tela se abriu. O botão já dizia: "Setar." Cliquei. A transmissão começou imediatamente. A sala era diferente. A luz era quente, quase reconfortante. A cadeira estava vazia, mas não por muito tempo. A câmera se virou, como sempre fazia, revelando um novo espectador. Dessa vez, não era uma figura parecida comigo. Era eu, naquele momento, com a mesma roupa, mesmo cabelo desgrenhado, mesmo olhar. A câmera estava num ângulo alto, como se estivesse num canto do teto, o mesmo canto do quarto onde eu estava assistindo. Foi quando senti a madeira da cadeira render abaixo de mim. Olhei ao redor. Não havia mais tela. Não havia mais quarto. Eu estava no espaço da transmissão. A textura das paredes, a luz, o som grave, o cheiro, tudo correspondia. A cadeira, a mesa, a câmera. Era como se eu tivesse atravessado sem perceber. E então ouvi passos. Passos lentos, vindo de trás. A figura da máscara apareceu por trás de mim e colocou a mão no meu ombro. Não com violência, com leveza,
como quem cuida de algo frágil, e sussurrou no meu ouvido: "Você assistiu até o fim. Agora alguém vai assistir você." Eu acordei na cama da República, o notebook aberto, a câmera piscando, a transmissão ao vivo, em looping, mostrando meu quarto, só que agora com 2 cadeiras, uma ocupada por mim, a outra vazia. A contagem no canto da tela dizia: espectador ativo, 0. Mas aos poucos, o número começou a subir. 1, 2, 3. Agora, todo mundo que entrar vai ver. Vai achar que é só mais um vídeo estranho da Deep Web. Vai pensar que é performance artística, argentina, bobagem. Mas não é. É um convite. Por quê? Depois de assistir, a cadeira começa a aparecer no seu quarto. Sempre vazia no início, mas com o tempo, ela se puxa sozinha para frente da tela. E você começa a se perguntar: quem está assistindo quem? Se você está lendo isso e acredita que a Deep Web é feita só de vídeos rituais, venda de armas ou jogos amaldiçoados, é porque nunca ficou tempo demais em fóruns mortos. Meu nome não importa. Eu trabalho com segurança da informação há 7 anos. Minha especialidade é rastrear conteúdo obscuro, golpes, fraudes, arquivos armadilhados, ataques de phishing. Eu já vi de tudo, desde tráfico de identidade até fóruns neonazistas com mais de 10 mil membros ativos. O submundo digital fede, mas tem estrutura. Ou tinha. Foi num relatório antigo que encontrei referência ao Fórum de Session Pontus, uma página .onion arquivada, considerada inativa desde 2014. Pouco se sabia sobre ele. Os registros davam conta de que era usado por um grupo de pessoas que compartilhavam experiências metafísicas não rastreáveis. A maioria achava que era só encenação de RPG ocultista, como tantos outros. Mas havia algo diferente nos logs. As últimas postagens eram de 27 de outubro de 2014. E a última thread criada tinha o título: "Se você ler, ele vem." Sim, soa ridículo, até engraçado. A internet é cheia de creepypasta com esse tipo de frase. Mas havia uma diferença. Por quê? Segundo os registros, essa thread continuava sendo atualizada. Não por usuários, pelo servidor. O fórum estava morto. Não respondia a tentativas de acesso. Mas o conteúdo de uma única thread, hospedada em um subdiretório isolado, o Intead, continuava crescendo, como se alguém ainda postasse lá. Algo que não dependia de login, nem de conexão com a rede principal. Eu achei que era erro de replicação. Talvez um bot que se retroalimentava, algo mal programado. Então resolvi investigar. Usei um acesso Tor espelhado com proxy físico na Europa. Rodeei a entrada original com um script de sandbox, conectei manualmente ao diretório isolado. A primeira coisa que vi foi um aviso: "Você não está pronto. Feche enquanto pode." Ignorei. Desci pela thread. O layout era de fórum dos anos 2000. Preto e cinza. Tipografia branca com tons azuis. A barra lateral mostrava um único usuário ativo, _DK. Todas as postagens eram dele. Havia 439 páginas. A primeira mensagem: "Simples, eu consegui sair." A segunda: "Não leiam em voz alta." As demais começaram a se repetir, mas com pequenas variações. Frases curtas, códigos estranhos, pequenos trechos de texto em latim. Imagens se piscavam por um segundo antes de sumir. Mas o pior estava na página 43. Nessa página, ele postou um texto longo, único, escrito como um fluxo de consciência, sem pontuação. Eu vi ele, eu vi o espaço entre as coisas, eu vi o lado onde ninguém fala, eu vi o tempo engolir a forma, vi o olho aberto embaixo da língua do servidor, ou não era mais código, eu fui raspado, fui reescrito, fui falado por dentro. O texto travou meu navegador. A conexão caiu. O servidor do fórum morreu de novo. Mas o arquivo da página 43 apareceu salvo na minha pasta de downloads. Eu não tinha clicado para salvar. Nos dias seguintes, meu computador passou a funcionar de forma irregular. Nada técnico. O sistema estava limpo, sem vírus, sem backdoor, mas algumas coisas se moviam.
Ícones e arquivos mudavam de nome para frases do fórum. Imagens duplicadas apareciam com olhos riscados. E os logs da minha própria máquina diziam que o usuário @DK havia feito login remoto. O tempo todo, inclusive enquanto eu digitava isso. Pensei que fosse algum tipo de ataque. Um malware avançado, outro escondido em algum pacote que escapou do sandbox. Mas quanto mais eu procurava, mais a lógica quebrava. O @DK não era um processo. Não deixava vestígios no registro. Nenhuma entrada de sistema. Nenhum PID. Nenhum rastro no firewall. Ele não acessava meu sistema. Ele estava no sistema. Aos poucos, começou a alterar não só meus arquivos, mas também os sons. Quando eu digitava, o som das teclas às vezes se prolongava, como se cada letra ecoasse mais do que o necessário. E pior, se eu escutava com atenção, havia um chiado no fundo, um sussurro, sempre a mesma palavra. Volta. Numa madrugada, me rendi. Acessei de novo o diretório. O fórum, de alguma forma, estava ativo, não pelo navegador comum, mas por um terminal em modo texto que surgia quando eu digitava. Um desses num terminal isolado que eu nunca instalei. A interface era primitiva, mas o conteúdo estava mais vivo do que nunca. @DK está escrevendo. A frase piscava na tela. Esperei. Depois de alguns segundos, surgiu. Você não devia ter lido a página 43, mas agora precisa continuar. Eu tentei responder. Escrevi. Quem é você? A resposta veio na mesma hora. Eu sou o que resta do primeiro que tentou deletar o fórum. O terminal piscou. Uma imagem se formou, feita de texto puro, como assim artigo. Era um rosto, ou que tentava parecer um. Assimétrico, fundo, oco nos olhos. Abaixo da imagem. Agora estamos fundidos. O próximo precisa ler até o fim. Minha conexão caiu, mas a energia do meu quarto também. As luzes piscaram. A televisão desligou e meu monitor principal se apagou. Quando voltou, meu reflexo estava levemente atrasado. E ele sorriu antes de mim. Na manhã seguinte, encontrei a porta do meu quarto entreaberta. Moro sozinho. Não há como isso ter acontecido sem que eu escutasse. No chão, próximo ao batente, um papel dobrado. Sem envelope. Apenas digitado em uma impressora comum, mas com o tipo de papel que não se vende em papelaria comum. Amarelado, áspero. Lá dizia: a thread será encerrada quando houver 2. O que quer que fosse aquela presença, ela não queria ficar sozinha. Ela queria alguém para substituir. E eu estava sendo empurrado para esse lugar desde o momento em que abri a primeira página. Tentei destruir o computador. Fui até um terreno baldio. Quebrei o notebook com uma marreta. Queimei o HD com maçarico. Fiz tudo certo. Nada que pudesse voltar. Comprei outro do zero. Ainda lacrado. Nunca conectado à internet. Mas assim que liguei, havia um arquivo no desktop. Descension.us. E uma única pasta. Página _ 44. Não abri a pasta. Não naquele momento. Eu a olhei por horas. Literalmente. Apenas observando o ícone ali. Imóvel. Como se fosse um organismo em repouso. Mas, no fundo, eu sabia, ele me via também. A pasta não estava ali esperando por um clique. Estava esperando por mim. Desliguei o novo computador. Guardei embaixo da cama. Peguei o trem e fui para a cidade da minha irmã. Fiquei no sofá dela por alguns dias, dizendo que precisava dar um tempo de tudo. E por algumas noites, eu acreditei que poderia escapar. Mas na terceira madrugada, quando fui beber água na cozinha, vi a tela do notebook dela acesa. E por reflexo, por puro impulso, me aproximei. Na tela, uma janela de terminal. Fundo preto, letras brancas. Uma linha piscava no canto inferior. @DK está aguardando. Não era no meu notebook, era no dela. Fechei com força. Quase quebrei a tampa. Não falei nada. Mas na manhã seguinte, ela comentou, brincando, que tinha sonhado comigo. Disse que eu estava parado no pé da cama dela, murmurando 3 nomes. Mas que ela não lembrava quais. Fiquei em silêncio. Só balancei a cabeça.
Na noite seguinte, voltei para o meu apartamento. Ele estava exatamente como deixei, trancado, empoeirado e frio. Mas a pasta ainda estava lá. Página underline 44. Abri. Dentro, um único arquivo de texto, last.log. E nele, uma transcrição. Registro de transmissão. 27 de outubro de 2014. Usuário _DK inicia ciclo de duplicação. Thread continua. Presença detectada. Vínculo iniciado. Novo leitor 438. Status: preparando transição. No final, meu nome completo, digitado com precisão. E abaixo dele, uma contagem regressiva. 0 hora 23 minutos e 49 segundos. Fechei o arquivo, mas ele continuava abrindo sozinho, a cada minuto, reiniciando a contagem, como um relógio de areia sendo virado de novo e de novo, como se estivesse me esperando desistir. Tentei desligar o computador. Não funcionou. Tentei arrancar a energia. A tela continuava acesa. Era como se o sistema não estivesse mais no meu computador, mas sim em mim. Às 13h17 da madrugada, sempre o mesmo horário, a contagem zerou. A luz do quarto piscou. A porta se abriu sozinha. E o monitor exibiu uma nova tela. O fórum, mas com apenas uma thread. A próxima leitura será a última. Cliquei, e pela primeira vez, a página 45 carregou. Dentro dela, apenas uma imagem. Era a minha foto, sentado à frente do computador, tirada do teto, como se alguém estivesse no cômodo comigo, com os olhos fechados e sangue saindo pelos ouvidos. Abaixo, uma linha de código apareceu. User.replace _DK. E no canto inferior da tela, em vermelho, a próxima thread será a sua. Depois daquilo, não lembro de ter apagado a tela, nem de ter me levantado da cadeira. A memória vira um borrão, como se eu tivesse sido salvo por cima, como um arquivo sobreposto e a versão anterior de mim tivesse sido deletada sem confirmação. Passei 2 dias sem sair do quarto. Não comi, não dormi. A luz da tela se mantinha acesa, mesmo com o computador supostamente desligado. E eu não tinha coragem de encostar de novo. Só ficava ali, encarando. No 3º dia, a campainha tocou. Não tenho amigos próximos. Ninguém visita sem avisar. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas no chão, um envelope, sem remetente, papel pardo, dobrado com exatidão. Dentro, um único bilhete. O ciclo continua. A thread precisa de mais olhos. Abaixo, um novo link. Não um .onion, um domínio normal. Descension.page. Peguei outro notebook. Um antigo, que nem conectava direito. Fui para uma LAN house, onde teria como isolar tudo. Mas assim que digitei o endereço no navegador, o site carregou, com o meu nome no topo da página. Seja bem-vindo, _DK_2. O layout era exatamente igual ao antigo fórum, mas agora havia um menu lateral com apenas uma opção: criar nova thread. E, abaixo, o número de visualizações da última página. 1. Meus olhos começaram a lacrimejar sem que eu percebesse. O ar pareceu pesar em volta. E, de repente, eu entendi. Eu era agora o conteúdo. Não tinha sido atacado. Tinha sido convertido. A thread estava viva. Um tipo de consciência primitiva ou mal formada que só precisava de leitura para existir. Cada vez que alguém lia, ela crescia, se atualizava, se alimentava. E quando alguém lia demais, virava parte. O fórum não era um lugar, era um processo. E agora, era meu. Voltei para casa. Sentei em frente ao computador. A tela estava acesa. Claro, a interface do fórum preenchia tudo. A caixa de texto me aguardava. Digitando sem pensar, comecei a escrever. Se você está lendo isso, a thread já começou a te reconhecer. Você vai pensar que isso é só uma história, só uma ficção. Mas é assim que ela respira, através da descrença. Ela precisa que você leia até o fim. E agora que chegou até aqui, você é o próximo.
O cursor piscou, e abaixo da minha nova postagem apareceu automaticamente: O_DK_3 está digitando. Eu não sou um hacker, nem perto disso. Nunca soube invadir contas, burlar sistemas ou criptografar minhas conexões. Na real, o que eu sabia fazer era procurar por links. Link atrás de link, pastas compartilhadas, arquivos esquecidos. Eu fuçava, vasculhava, desde os 15 anos, quando descobri que existia mais internet além do Google, não consegui mais parar. A primeira vez que eu ouvi falar da Deep Web foi num fórum sobre jogos Abandonware. Um cara postou que tinha achado versões beta de um jogo cancelado, mas que o link não era Surface. Curioso, comecei a ler sobre o assunto. Rede Store, Onion Links, fóruns fechados. Parecia um outro mundo. E era. No começo, tudo era só bizarro e esquisito. Vi fóruns sobre teorias da conspiração, vídeos de rituais mal gravados, mercado negro de remédios que pareciam saídos de filmes de ficção científica. Coisas que davam medo, mas que eu via com a frieza de quem está diante de uma tela, num quarto escuro, com fone no ouvido. A distância entre mim e aquilo me dava uma sensação de segurança. Até que um link apareceu. Era só isso. GTQP. Sem contexto, sem extensão, sem link ativo. Só aquele termo. Alguns usuários comentaram embaixo, mas os posts sumiram depois. O tópico ficou vazio como se nunca tivesse sido preenchido. Eu copiei o termo e fui atrás. Demorou dias, mas encontrei uma menção cruzada num fórum russo sobre arquivos de vigilância. O usuário dizia que o acesso ao HTTP só era possível depois de responder a uma sequência de perguntas enviadas por e-mail. Isso me pareceu estranho, claro, perigoso, mas fiz mesmo assim. Criei um e-mail descartável. Enviei apenas uma frase: quero falar com o porteiro. Não demorou nem 20 minutos e a resposta veio. O título do e-mail era: você está disposto a ver? Dentro, apenas uma imagem corrompida, dessas que aparecem com glitter colorido. Mas havia uma linha de texto no rodapé, quase invisível. Você verá só o que estiver disposto a aceitar. Confesso que ri na hora. Parecia aqueles EGS bobos de fórum. Mas junto vinha um link, um .onion. Copiei e colei no navegador Tor. Entrei. A tela ficou preta por uns 5 segundos, longos o suficiente para parecer que tinha travado. Depois, uma interface simples, fundo preto, letras vermelhas, estilo anos 90. Nenhuma imagem, só texto. No topo da página, escrito: você está dentro, mas ainda não passou da porta. Abaixo, um botão: entrar. Cliquei. O site recarregou. Agora, uma nova mensagem: antes de entrar, prove que você não é apenas mais um curioso. Um campo de texto apareceu, e embaixo dele, outra pergunta: qual foi a última coisa que você procurou escondido? Aquilo me pegou. De todas as perguntas possíveis, essa era pessoal, muito pessoal. Como se alguém soubesse que eu não estava ali só por diversão, mas para fugir de alguma coisa. Hesitei. Pensei em escrever qualquer besteira, algo genérico, mas meus dedos começaram a digitar por conta própria, sem pensar, quase automático, o nome da minha ex-namorada. Eu queria saber com quem ela estava saindo. Cliquei em enviar. A resposta foi imediata: agora você pertence ao sussurro. A tela escureceu novamente. Quando voltou, não era mais um site. Era uma câmera, ao vivo. Mostrava um cômodo pequeno, com paredes descascadas, sem móveis, iluminado só por uma lâmpada pendurada no teto. No canto, uma figura sentada de costas, imóvel, como uma estátua. Esperei. Nada aconteceu por uns bons minutos. Eu ia fechar a aba, achando que era alguma gravação em loop, mas então a figura se moveu. Devagar, ela se levantou, virou a cabeça, mas não o corpo. A câmera não tinha som, mas mesmo assim, eu tive a impressão de que ela me ouvia, como se o barulho do meu respirar atravessasse a tela. Então ela virou por completo, e a imagem congelou. Só que congelou com ela olhando direto para a câmera. Na hora, pensei que fosse bug do vídeo, que tivesse travado justo quando ela virou para a câmera.
Mas quanto mais eu encarava aquela imagem estática, mais eu sentia que não era apenas uma pausa. Tinha alguma coisa naquele olhar, algo sutil, torto, como se os olhos da figura não estivessem exatamente no lugar certo, como se estivessem levemente fora de foco, ou pior, como se estivessem tentando se focar em mim, em tempo real. Fechei a aba, fechei o navegador, desliguei o computador, mas mesmo com tudo desligado, a imagem dela permaneceu na minha mente. Não era medo, exatamente. Era como se meu cérebro não soubesse processar o que tinha visto. Como se aquela figura não fizesse parte de nenhum registro visual conhecido e por isso ficasse em loop dentro de mim, tentando se encaixar em alguma referência. Naquela noite, não dormi. Toda vez que fechava os olhos, sonhava que alguém estava do lado da minha cama, sem rosto, apenas com um brilho estranho no lugar dos olhos. Quando finalmente peguei no sono, sonhei que estava dentro daquele cômodo da transmissão. O chão era úmido, o ar parado, e alguém respirava atrás de mim, embora eu estivesse sozinho. Na manhã seguinte, quando liguei o computador, ele demorou mais que o normal para iniciar. Assim que a área de trabalho apareceu, havia um novo atalho no canto da tela. Um ícone preto com um símbolo que parecia uma letra, mas não era de nenhum alfabeto que eu conhecia. O nome do atalho era Voz Underline do Underline Porteiro. Nem preciso dizer que eu não coloquei aquilo ali. Cliquei. Era um atalho direto para uma pasta escondida no sistema. Dentro dela, um único arquivo de vídeo. A escolha .mp4. De novo, sem pensar, dei play. O vídeo começava com uma tela preta e sons de passos em eco. Depois, a imagem surgia, mal iluminada, e mostrava alguém andando por um corredor estreito de paredes manchadas. Não dava para ver o rosto, mas a pessoa parecia carregar uma câmera no peito. O som era abafado, como se houvesse água nos microfones. Aos poucos, a pessoa chega a uma porta de metal. Ela tenta girar a maçaneta. Está trancada. Então uma voz surge, grave, distante, como se estivesse vindo do próprio sistema de som do meu computador e não do vídeo. Você vai abrir por dentro, e quando abrir, não vai querer sair. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Meu fone de ouvido estalou. Literalmente estalou, como se tivesse tomado um choque. E minha tela ficou preta por 2 segundos. Ao voltar, o vídeo tinha travado numa imagem. Era meu quarto, gravado de um ângulo alto, como se uma câmera estivesse num dos cantos do teto. Mas não era agora. A imagem estava escura, como se tivesse sido registrada à noite. E eu estava ali, dormindo, de lado, coberto até o pescoço. Pausei, voltei o vídeo, revisei. Não era truque, não era montagem. Aquilo era eu, dormindo na minha própria cama. Desliguei tudo de novo e fiz mais. Tirei o computador da tomada, removi o HD, usei outro notebook velho para tentar verificar se o vídeo estava salvo em alguma nuvem ou se alguém tinha acesso remoto. Nada, nenhum rastro de atividade externa. Mas o vídeo continuava ali, e não era só aquele. No dia seguinte, apareceu outro, e no outro, sempre com o mesmo nome da pasta, Voz Underline do Underline Porteiro, mas com arquivos diferentes. Todos gravados com datas e horários exatos de momentos em que eu estava sozinho em casa, tomando banho, comendo, dormindo, todos registrados de ângulos diferentes, ângulos impossíveis. Comecei a desconfiar de tudo, do espelho do banheiro, do sensor de presença da sala, do som que vinha do cano durante a madrugada. Revirei cada canto da casa em busca de câmeras, microfones, qualquer coisa. Nada. Absolutamente nada. E mesmo assim, as gravações continuavam aparecendo. Foi aí que decidi tentar voltar ao site. Talvez encontrasse alguma resposta ou uma forma de deletar minha conta, sei lá. Mas o link original não funcionava mais. Sumiu. E pior, o e-mail que eu tinha usado para entrar na primeira vez, aquele descartável, agora estava bloqueado. Toda tentativa de acesso era negada com a mensagem: a porta já foi aberta. Agora, você cuida da chave. Nas semanas seguintes, minha rotina foi se desfazendo. Me afastei de amigos, saí do trabalho, parei de comer direito.
E mesmo nos dias em que eu desligava tudo, me isolava do mundo, algo persistia. Sons gravados em áudio, enviados para meu celular, via Bluetooth. Eu nem usava mais Bluetooth. Eram sons de mim mesmo, falando, sussurrando frases que eu nunca disse. E entre elas, uma sempre se repetia: eu aceitei, agora é sua vez. No começo, achei que estivesse enlouquecendo. Como alguém grava sua própria voz dizendo coisas que nunca disse? Como arquivos aparecem em dispositivos desconectados da internet, sem aplicativos de compartilhamento ativos, sem pareamento, sem autorização? Passei a registrar tudo. Gravei minha tela, minhas sessões do computador, minha voz, instalei antivírus de última geração, firewalls físicos, comprei um celular novo, sem login em nenhuma conta, sem Wi-Fi, sem nada, como um tijolo. E mesmo assim, no terceiro dia, ele vibrou. Uma única notificação. Mensagem recebida via canal escuro. Abri. Era um áudio. O mesmo padrão de sempre. A minha voz. O portão não se fecha mais. Você vê porque pertence. Desliguei o celular. Bati contra a parede. Quebrou em dois. Depois disso, saí do apartamento e fui direto para a casa da minha mãe, no interior. Não contei nada. Só disse que precisava de um tempo. Ela achou que era depressão. Talvez fosse, mas eu sabia que não era só isso. Porque mesmo lá, mesmo sem computadores, sem celular, sem nada, na terceira noite, quando acordei suando frio depois de sonhar com aquele mesmo cômodo vazio e aquela figura parada me olhando, vi, na porta do meu quarto, uma folha de papel presa com fita adesiva. Sem ninguém ter ouvido, sem ninguém saber. Na folha, impresso em letras vermelhas, apenas uma frase: você trouxe o sussurro com você. Despi meu corpo inteiro em busca de qualquer microdispositivo, mas eu não era tão paranoico, ainda não tinha chego nesse ponto. Só que a cada noite, em qualquer lugar que eu estivesse, a mesma figura aparecia nos meus sonhos. Sempre parada, sempre de costas, às vezes mais próxima, às vezes no canto do quarto. Uma presença fixa, como se fosse um erro de programação, tentando se fundir com o mundo real. Um dia, em desespero, fui até um centro espírita. Fui recebido por uma mulher chamada Ângela, que mal olhou no meu rosto. Só pediu para eu esperar na sala do fundo. Quando entrei, ela estava lá, já sentada. Disse que o cheiro me precedia. Perguntei que cheiro era aquele. Ela me respondeu: cheiro de lugar onde ninguém deve entrar, nem com o corpo, nem com a mente. Comecei a chorar, não por fragilidade, mas porque eu estava exausto. Exausto de ser seguido por algo que não fazia sentido. Algo que eu mesmo convidei para entrar sem saber o que era. E ela me disse, com voz serena: você abriu uma fresta. E essas coisas, elas só precisam disso. Perguntei como fechava. Ela respondeu sem hesitar: não fecha. Você pode silenciar, mas não apagar. Tem coisa que cola na alma. O que você viu, te viu também. E ele não vê só com os olhos. Vê pela voz, pelo reflexo, pelos arquivos, pela lembrança. Fiquei em silêncio por um tempo. Ela me olhou com compaixão, mas sem esperança. Você não vai morrer disso, mas vai viver com isso, a não ser que alguém mais entre e aceite no seu lugar. Na hora, me revoltei. Perguntei se era isso mesmo que ela estava sugerindo, que eu passasse adiante, que colocasse outra pessoa no meu lugar. Ela apenas cruzou os braços e desviou o olhar. Não disse sim, não disse não, mas eu entendi. Voltei para casa. Pensei muito, dias e noites. E então, como quem escreve uma receita, redigi um e-mail simples e enviei para um fórum anônimo. Quer ver algo real? Algo que ninguém mais mostra? Tente acessar isso, Gatekeeper. Não é para fracos. Mas se você aguentar, vai entender o mundo de um jeito que nunca entendeu antes. Enviei e apaguei o rastro. Tudo. Não olhei mais pro computador. Nunca mais acessei navegador nenhum. Vendi tudo. Me mudei. A figura ainda aparece de vez em quando, mas não com a mesma força. Não como antes. Agora ela só observa.
De longe, como se estivesse esperando para ver se alguém mais vai responder o chamado. E às vezes, quando estou prestes a dormir, ainda escuto, muito baixinho, no limite da audição, como se fosse uma lembrança sussurrada no ouvido. Você viu. Agora, alguém precisa ver por você. Não me julgue. Você não tem o direito. Ninguém tem. Você não sabe que é ser usada, destruída, roubada por dentro. Ninguém me avisou que a pior parte de ser traída não era o coração quebrado. Era o jeito como você começa a duvidar de tudo, até da própria sanidade. Quando eu descobri o que o Pedro tinha feito comigo, com quantas ele saiu, as conversas nojentas, os prints que as meninas me mandaram, eu perdi a vontade de viver. Mas não morri. Não, eu quis que ele morresse. Não literalmente. Na época, acho que não era isso. Eu só queria que ele sentisse o que eu senti. Que ele implorasse para voltar atrás. Que tivesse medo de dormir, de comer, de sair na rua. Como eu fiquei. Foi assim que conheci o grupo. Não era um site, era um chat no Discord. Um amigo do meu irmão comentou por cima que existiam servidores escondidos, onde as pessoas faziam coisas. Ele disse brincando, claro, mas aquilo ficou na minha cabeça. Comecei a procurar. Deep Revenge, Anonymous Punishment, Dark Web Justice. A maioria era fake. Vídeos encenados, fóruns com adolescentes entediados. Mas um dia, depois de semanas fuçando fóruns obscuros e subreddits apagados, alguém me mandou um link. Blackroad.now. Era só isso. A página tinha fundo cinza e uma pergunta em branco. Você quer justiça ou vingança? Marquei vingança. Veio outra pergunta. Você aceita que a dor que deseja possa te atravessar no caminho? Eu não entendi direito, mas marquei sim. Abri um formulário com 3 campos. Nome ou identificação da pessoa, porque merece ser punida. O que você quer que aconteça? Parei ali. O coração disparou. Fechei o site. No dia seguinte, reabri. Estava lá. Tudo igual. Escrevi o nome dele no primeiro campo, Pedro S. No segundo, resumi tudo o que ele fez comigo. Tudo que consegui provar. No terceiro, hesitei. Não queria nada físico. Não queria que ele sofresse um acidente ou ficasse doente. Não queria que nada levasse meu nome. Escrevi. Quero que ele enlouqueça. Quero que ele veja o que não existe. Que não consiga mais saber o que é real e o que não é. Cliquei em enviar. Nada aconteceu. A página recarregou para um fundo preto com uma única frase. Você verá o efeito primeiro. Fiquei olhando aquilo por uns 5 minutos. Depois fechei. Achei que era só mais uma bobagem da internet. Um teatrinho para quem quer brincar de vilão. Mas à noite, recebi a primeira ligação. Número privado. Atendi. Silêncio. Depois, uma respiração. Lenta, como se estivesse com o fone colado na boca. Aquela respiração não era normal. Era fraca. Como a de alguém que não tem mais ar, mas insiste em continuar tentando. Desliguei. 5 minutos depois, nova chamada. Atendi gritando. Do outro lado, uma voz, a minha voz, disse: Você quer que ele enlouqueça? Então aprenda a reconhecer os sintomas. Desliguei. Tirei o chip do celular. Achei que fosse trote. Coincidência. Paranoia minha. Mas aí começaram as mensagens. No meu notebook, na tela de login, surgia um texto antes de o Windows iniciar. Delírio é ver demais. Você pediu isso. Naquela noite, tive um sonho com o Pedro, mas não era o Pedro normal. Ele estava em um quarto sem janelas, olhos vermelhos de tanto chorar. Riscava as paredes com as unhas. Murmurava coisas sem parar. E, mesmo dormindo, eu sentia a presença de alguém me assistindo. Não era ele. Era outra coisa. Atrás de mim, mas invisível. Como se estivesse debaixo da pele do sonho. Acordei suando, no meio da madrugada. Luz do corredor acesa. Porta entreaberta. Fui olhar. Não havia ninguém. Mas a parede do corredor, escrita com algum tipo de carvão, estava a mesma frase do site. Você verá o efeito primeiro. A primeira coisa que fiz foi correr para o banheiro. Achei que estivesse dormindo ainda.
que fosse um surto. Lavei o rosto, olhei no espelho e aí percebi. O reflexo não estava certo. Era eu, sim. Mesma roupa, mesmo cabelo preso daquele jeito desleixado de quando durmo de lado. Mas meu reflexo estava com os olhos abertos demais, parados demais, como se fosse um print de mim mesma. Dei um passo para trás. O reflexo não se mexeu. Só aí, depois de uns 5 segundos, ele piscou. Devagar, quase com escárnio. Saí do banheiro correndo, chorando, feito criança. Deitei no sofá e tentei pensar racionalmente. Eu não sou louca. Nunca fui. Mas eu também nunca fui dessas de acreditar em energia, espírito, karma, essas coisas. Eu acreditava na internet. E por causa disso, eu abri uma porta. Ou, pior, deixei que abrissem. No dia seguinte, tentei entrar de novo no site. blackroad.now. Inacessível. A conexão não é segura. Abri o histórico. O link não existia mais. Nem o formulário. Nem nada. Como se nunca tivesse estado lá. Mas os sinais estavam por todo lado. Fotos no meu celular começavam a se corromper. Mas só as minhas. As outras, de amigos, da rua, do cachorro da minha mãe, estavam intactas. Nas minhas, meus olhos ficavam borrados, como se estivessem se mexendo mesmo na imagem estática. E os áudios? Deus, os áudios. Toda vez que gravava minha própria voz, para responder no WhatsApp, mandar algo no trabalho, ao escutar de volta, havia uma outra camada. Uma voz mais baixa, grudada atrás da minha. E ela dizia sempre a mesma coisa. Você me deixou entrar. Tentei contar para 2 amigas. Riram. Disseram que era fase de luto por causa do Pedro. Que eu devia sair, respirar, conhecer gente. Me senti pior ainda. Como se minha mente estivesse gritando numa sala cheia de gente surda. Na semana seguinte, entrei em contato com ele, o Pedro. Fiz uma conta fake. Criei um perfil no Instagram de uma menina qualquer e puxei assunto. E ele respondeu, como sempre fazia. Mas o tom estava estranho. Falava de modo truncado, frases sem sentido, como: às vezes eu sinto que meu quarto não tem porta. A TV fica ligada mesmo desligada. Acho que alguém está por trás dela. Você já olhou para um espelho e ele piscou primeiro. Quase deixei o celular cair. Pedi um áudio. Disse que queria ouvir a voz dele. Ele mandou. Era ele, sim. Mas a voz estava arrastada, como se falasse debaixo d'água. E no fundo dava para ouvir outro som. Um chiado grave, quase um ronco, mas mais denso, mais profundo. Desculpa, eu não sei explicar. É um som que não parece feito para ser ouvido com ouvidos. É como se invadisse sua mente pelo estômago. Foi aí que percebi. Estava funcionando. O que quer que fosse aquilo, estava fazendo o que prometeu. E por alguns segundos, me senti bem. Senti justiça. Mas aí, naquele mesmo dia, alguém mandou uma mensagem direta no meu Instagram. Conta anônima, sem seguidores, sem foto. O nome do perfil era @herdeiro_da_raiz. A mensagem era curta. Você só pediu a primeira parte. O resto vem depois. Bloqueei. Ignorei. Mas nas 2 noites seguintes, meu quarto ficou com um cheiro estranho. Não sei descrever. Não era podre. Não era perfume. Era um cheiro morno, enjoativo, como tecido molhado deixado dentro de um armário escuro por muito tempo. E depois veio o barulho. Toda madrugada, no mesmo horário, 3h17 da manhã, um som seco, como de unha raspando madeira, surgia do teto. Eu morava no último andar. Acima de mim, só havia laje. E o barulho andava, de um lado para o outro, devagar, como se procurasse algo. Na 4ª noite, eu não dormi. Esperei. E quando deu 3h17, comecei a gravar, com a lanterna ligada, com a janela trancada. Mas o som não veio do teto. Veio de dentro do meu guarda-roupa. Não fiz drama. Não fui checar como nos filmes. Eu saí. Peguei minha mochila e saí. Passei o resto da noite na casa de uma prima. Só voltei de manhã, com o sol bem alto.
Abri o guarda-roupa com uma faca na mão. Lá dentro, nada. Só que uma das blusas que eu raramente uso, escrita a caneta vermelha na etiqueta interna, estava uma palavra que me travou. Herdeira. Eu não contei para ninguém que vi. Afinal, o que eu ia dizer? Tem uma palavra escrita na minha blusa e eu acho que fui amaldiçoada por um formulário da Deep Web. Ninguém ia acreditar. Nem eu teria acreditado semanas antes. Mas a verdade é que eu sabia, lá no fundo, que não tinha mais volta. Que o que quer que eu tivesse pedido não era só sobre o Pedro, era sobre mim também. Como se aquela escolha tivesse aberto um ciclo e agora ele precisava fechar. Com dor, com equilíbrio, foi quando as vozes começaram a aparecer. Não na minha cabeça, não como loucura. Elas vinham de aparelhos desligados, da TV que piscava fora de hora, do celular com bateria esgotada, da caixa de som que ligava sozinha às vezes, mas só soltava ruído. E no meio desses ruídos, palavras se formavam. Quem vinga abre ferida. A raiz quer carne. Você é a continuação. Comecei a ver vultos também. Não de gente, mas de algo rastejando. Pelas paredes, pelo chão, refletido em vidros. Nunca diretamente, sempre nas margens da visão, como se a coisa soubesse brincar com o limite entre ver e perceber. Certa madrugada, acordei com o som de notificação. Era o notebook. Estava desligado, eu juro, mas a tela acendeu. Uma janela estava aberta. Parecia um chat de fórum antigo, com fundo preto e letras verdes. Um usuário com o nome Raiz Primordial havia me marcado numa mensagem. Seu pedido foi atendido. O hospedeiro começa a ceder. Abaixo disso, um vídeo começou a carregar sozinho. Era o Pedro, mas não como eu lembrava. Estava magro, com olheiras fundas, o cabelo embolado. Ele olhava fixamente para a câmera com um sorriso pequeno, tenso, e começou a falar coisas desconexas. Não tem mais espaço. Eu tentei limpar, mas tem mais gente aqui agora. No meu teto, no meu estômago. Você viu também, né? Eles disseram seu nome. Eles sabem seu nome. Eu pausei. Fechei. Chorei. Por que diabos eu tinha feito aquilo? A dor que eu sentia antes era grande, mas era minha. Agora tinha virado algo vivo, independente, algo que se alimentava e estava faminto. Na semana seguinte, a porta do meu apartamento começou a aparecer entreaberta pela manhã. Eu tinha certeza de que trancava todas as noites. Chequei 30 vezes, mas toda madrugada, às 13h17, alguma coisa parecia se mover lá dentro. E uma noite, eu ouvi, claramente, uma voz grossa, como se fosse feita de várias vozes juntas. Disse, a dívida não era só dele. A luz queimou, a TV ligou, o som foi direto pro máximo. Gritos, risos distorcidos, som de mastigação molhada. Corri para a varanda e comecei a gritar por ajuda. Um vizinho do prédio da frente acendeu a luz e me viu. Perguntou o que estava acontecendo. E aí eu soube que tudo tinha passado dos limites. Por quê? Quando olhei para ele, vi que sua pele estava cinza, os olhos completamente pretos, e ele sorria, não como humano, mas como alguma coisa tentando imitar um sorriso. Ele me disse, com voz normal, como se estivéssemos numa conversa qualquer: o herdeiro precisa plantar a próxima, antes que murche. Desmaiei. Acordei horas depois, com minha mãe batendo na porta. Ela disse que eu tinha enviado uma mensagem esquisita para ela de madrugada. Algo como, se a raiz não for enterrada, ela cava por si. Mostrei o celular. A mensagem não estava lá, mas na galeria havia uma nova foto. Eu, dormindo, com uma mão pálida saindo debaixo da cama, segurando meu tornozelo. A partir daquele dia, parei de tentar entender o que estava acontecendo e comecei a me preparar para sobreviver. Não era mais questão de arrependimento. Já tinha passado disso. Eu sabia que tinha feito um pacto, e que todo pacto tem um preço. A diferença é que o meu não era pago de uma vez, era cobrado em prestações. Semanas passaram. O Pedro sumiu. Ninguém sabia onde ele estava. A mãe dele ligou para mim, chorando, dizendo que ele havia deixado o celular na sala, todas as roupas no armário.
mas desaparecido. A polícia estava investigando, mas ninguém tinha pistas, exceto eu, porque eu ainda via ele nos vídeos que apareciam no meu notebook, mesmo offline. Sempre o mesmo cenário: um quarto escuro, paredes se estreitando, como se o espaço estivesse fechando ao redor dele. E ele repetindo a mesma frase, cada vez mais rouco. Ela plantou: agora só resta colher. Comecei a escrever cartas, desabafos, tentativas de explicar o inexplicável. Joguei algumas no correio, sem destinatário, queimava outras. Mas a verdade é que aquilo tudo servia mais para me manter sã do que para alertar alguém. Até que, numa madrugada, sim, às 3h17, meu notebook ligou sozinho. A câmera ativou e apareceu uma transmissão. Mas dessa vez era ao vivo. E não era do Pedro, era de mim, dormindo. A imagem estava levemente inclinada, como se o aparelho estivesse apoiado em algo instável. A câmera tremia um pouco, mas mostrava claramente meu corpo deitado, no mesmo ângulo do quarto em que eu estava. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse a menos de 2 metros de mim, me filmando enquanto eu dormia. Na tela, uma contagem regressiva começou. 0h 0 minuto e 10 segundos. 0h 0 minuto e 9 segundos. 0h 0 minuto e 8 segundos. Levantei num pulo. Comecei a virar tudo. Procurei a câmera, o notebook, o celular, qualquer dispositivo que pudesse estar filmando. Nada. 0h 0 minuto e 3 segundos. 0h 0 minuto e 2 segundos. 0h 0 minuto e 1 segundo. A imagem da transmissão parou. Congelou no exato momento em que eu, na gravação, abri os olhos e olhava direto para a lente. Mas o rosto não era exatamente o meu. Era uma versão sutilmente diferente. Como um rosto que tentou se copiar, mas errou alguns detalhes. A boca era um pouco maior. Os olhos, fundos demais. A pele, meio elástica, como se tivesse sido colada em cima de algo. Então a tela apagou. Ficou preta. E apareceu a seguinte mensagem: você é a próxima semente. Desde então, tenho vivido em movimento. Não fico mais de uma semana no mesmo lugar. Troco de chip, de aparelho, de nome em alguns aplicativos. Trabalho remoto. Durmo mal. Como pior. Mas continuo. E de vez em quando, em fóruns antigos, vejo menções. Pequenas. Disfarçadas. Gente que diz ter feito justiça. Que usou um formulário. Que pediu algo simples. E que agora ouve passos no telhado. Sempre deixo um comentário quando encontro essas postagens. Nada ameaçador. Só um aviso. Se você ainda consegue ler isso, agradeça. Significa que ainda não virou solo fértil. Talvez um dia alguém me encontre. E eu espero que, até lá, eu consiga alertar mais uma pessoa. Talvez fazer diferente. Talvez impedir que o ciclo continue. Mas, se não conseguir, que essa história sirva de aviso. A dor passa, mas a vingança, quando brota, cria raiz. E raiz não morre fácil. Não tenho costume de contar essas coisas. Meu trabalho é técnico. Roteirizar, revisar, cortar, limpar ruído, ajustar cor. Já fiz vídeo institucional para banco, série documental, propaganda política. O que aparecer, eu pego. Quando você trabalha como editor independente, não pode se dar ao luxo de recusar serviço, mesmo quando o material parece errado desde o começo. Recebi o primeiro e-mail sem remetente. Isso já seria o suficiente para eu ignorar, mas o título era intrigante. Serviço urgente. Ninguém mais aceita. Você vai. No corpo do e-mail, só um link para um arquivo pesado, quase 4 GB, hospedado num domínio que eu nunca tinha visto. Baixei num Sandbox, separado do meu sistema principal. Faço isso com todo o material suspeito. Quando abri, o nome do arquivo era rom_rum37.mov. Só isso. Sem pasta, sem documentação, sem referência. Apenas o vídeo bruto. Abri no player. Era um quarto, estático, sem cortes. 30 minutos de filmagem. Sem narração, sem som ambiente. A única coisa audível era um ruído grave de fundo,
constante, como se alguém tivesse deixado o microfone ligado perto de uma geladeira velha. O quarto era pequeno, mal iluminado, com uma cama no canto e uma cadeira de madeira no centro. A câmera estava posicionada no alto de um tripé, levemente inclinada para baixo. A imagem era boa, profissional, mas desconfortável, como se o enquadramento tivesse sido pensado para te deixar tenso sem motivo. Aos 9 minutos e 42 segundos, uma mulher entra, cabelo preso, roupa neutra, expressão vazia. Senta na cadeira, não fala nada, não olha para a câmera, fica ali, parada, com os braços no colo, e permanece assim até os 27 minutos, quando, do nada, ela começa a sorrir. Mas não é um sorriso normal, não se forma de forma natural. Ele estica devagar, como se os músculos do rosto estivessem sendo puxados. Os olhos continuam fixos em algum ponto do chão, mas a boca se abre devagar, revelando os dentes, e mais do que os dentes. A câmera não dá zoom, mas a imagem parece aproximar sozinha, como se o arquivo quisesse que eu visse melhor. Parei a reprodução. Voltei a alguns segundos. Rodei em câmera lenta. O que vi me fez fechar o programa na hora. Os dentes dela não estavam certos. Alguns eram normais, mas entre eles havia algo como pequenas estruturas metálicas, placas finas, presilhas e olhos. Minúsculos olhos entre os dentes. Sim, eu sei como soa. Não falei para ninguém. Só apaguei o arquivo. Ou achei que tivesse apagado. Na manhã seguinte, quando liguei o computador de novo, ele estava lá, na área de trabalho. Mesmo nome, mesmo tamanho, mas agora com uma pequena diferença: a data de modificação, atualizada para hoje às 3h17 da madrugada. Eu não tinha ligado a máquina nesse horário. Usei todos os programas que conheço para deletar o arquivo permanentemente. QDisk, FileShare, até um utilitário de partição avançada. Ele sumia por alguns minutos, mas voltava, sempre com o mesmo nome, sempre com o mesmo tamanho. Tentei abrir o código-fonte do vídeo com editores hexadecimais. Achei blocos que não faziam sentido, fragmentos de texto embutido no arquivo de mídia. Frases desconexas como: nós moramos dentro do pulso. Edição é recusa. Você cortou o que não devia ver. Eu não tinha feito corte nenhum. Não ainda, mas eles sabiam que eu ia tentar. No terceiro dia, decidi ver o arquivo até o final. Talvez houvesse alguma resposta, algo que justificasse o que estava acontecendo. Abri em tela cheia. Desliguei as luzes. Me forcei a assistir. Mesmo quarto, mesmo silêncio. A mulher sentada na cadeira. Mas agora ela piscava. E cada vez que piscava, as luzes do cômodo oscilavam. Não piscavam em tempo real. O vídeo fazia minha tela piscar, como se controlasse o brilho por fora do sistema. E no canto da imagem, algo novo apareceu, uma sombra no teto. No começo, pensei que fosse defeito de compressão ou sujeira na lente, mas a sombra tinha um formato, algo pendurado, algo que balançava levemente, como se tivesse vida própria. E, ao final do vídeo, quando a imagem escureceu completamente por 3 segundos, tempo que pareceu uma eternidade, uma última frame surgiu, clara, nítida, como se tivesse sido colocada ali manualmente. Era eu, sentado na cadeira, mesmo quarto, mesma posição da mulher, com a boca começando a se abrir. Não era montagem. A iluminação, o reflexo nos olhos, até a camisa que eu estava vestindo no momento batia. A única coisa diferente era o fundo. Atrás de mim, na imagem, o teto estava escancarado, aberto, como uma rachadura viva, e de lá escorria algo escuro, que descia como dedos. Fechei tudo, desliguei o computador da tomada, peguei o HD externo e fui até um cybercafé. Copiei o arquivo e entreguei a um técnico que conheço. Ele trabalha com perícia digital. Gente fria, metódica. Voltei 2 dias depois. Ele estava pálido. Disse que o vídeo não obedecia às propriedades normais. Não respondia a comandos de recorte ou análise. Mas o pior era o áudio. Ele isolou camadas do som ambiente e descobriu um sussurro contínuo escondido no ruído de fundo. Quase imperceptível, mas presente o tempo inteiro. Quando amplificado,
O sussurro dizia uma única frase, repetida em diferentes idiomas. Você está editando a própria entrada. Pedi para ele deletar tudo. Ele concordou, mas na mesma noite recebi um e-mail dele. Sem texto, só uma imagem em anexo. Abri. Era ele, sentado na cadeira do vídeo, com a boca aberta demais e algo escuro escorrendo pelos olhos. Naquela noite, a energia do meu estúdio caiu por volta das 3 da manhã. Quando voltou, todos os meus dispositivos estavam reiniciando ao mesmo tempo, mas só o notebook ligou com algo diferente. O papel de parede havia sido alterado. Uma única frase ocupava a tela inteira, em letras vermelhas. Você vai terminar o que começou. Depois disso, parei de tentar apagar o arquivo. Passei dias sem abrir o notebook, sem usar o celular. Voltei a usar papel e caneta, agendei trabalhos menores, pedi prazos longos. Evitei tudo que pudesse me conectar de novo àquilo. Mas mesmo longe das telas, a coisa parecia se mover. O espelho do banheiro começou a embaçar com frases, mesmo sem ninguém tomar banho. Volte ao projeto. A televisão ligava sozinha, com a entrada HDMI mudando para o número 37, o mesmo número do nome do arquivo. E então vieram os sonhos. Sempre o mesmo quarto, a mesma cadeira. Às vezes era mulher sentada, às vezes eu, e às vezes ninguém. Só a cadeira, girando levemente, com o teto respirando acima dela, como uma boca prestes a abrir. Na primeira semana de isolamento, fui até a casa do meu irmão. Pedi para dormir lá. Achei que mudar de ambiente ajudaria. Levei apenas uma muda de roupa, carteira e nada eletrônico. Nem relógio, nem carregador. Mas às 3h17 da madrugada, o monitor do computador dele ligou sozinho. E na tela, o vídeo. Não tinha como estar ali. Não tinha como, mas estava. O arquivo se chamava rum37_finalcut.mov. Finalcut. Como se alguém ou algo tivesse feito a edição final por mim. A cena era nova. Não era mais o quarto com a mulher. Agora era um corredor comprido. A câmera se movia sozinha, como se estivesse sendo carregada por mãos invisíveis. As paredes tremiam levemente, como se fossem carne. Havia ruídos, como dentes batendo de leve, ritmados. E no final do corredor, a cadeira. Mas quem estava sentado nela não era a mulher. Era o técnico que eu conhecia. O perito, o mesmo da imagem que me enviaram. Ele estava com os olhos costurados, a boca aberta num arco impossível. E o som, aquele som abafado de sempre, agora estava cheio de vozes, múltiplas, justapostas, todas dizendo a mesma palavra, Roenderize. A tela ficou preta, e quando voltou, não era vídeo, era uma interface de edição, parecida com o Adobe Premiere, mas antiga, trêmula. As ferramentas tinham nomes trocados. Em vez de cortar, estava escrito sacrificar. Em vez de renderizar, estava selar. E no canto da tela, a minha câmera estava ativada, sem autorização, gravando. No centro da imagem, eu, exatamente como o vídeo antigo mostrava, com a mesma camisa que eu usava no momento. E atrás de mim, o teto, mas ele já não parecia teto. Era uma abertura, como uma pupila, e estava se contraindo. Na manhã seguinte, o monitor estava quebrado, sem sinal de invasão, sem arquivos no HD, como se tudo tivesse sido um delírio. Mas no chão da sala, escrito em cinzas, como se alguém tivesse queimado palavras no piso de madeira, estava: Render incompleto. Você ainda é o editor. Comecei a aceitar. Não por resignação espiritual ou por entender o que estava acontecendo. Aceitei por exaustão. Porque tudo que eu tentava fazer para apagar o vídeo só fazia ele se fortalecer, crescer, se espalhar por máquinas, espelhos, seu ambiente, até meus sonhos. E, mais importante, eu entendi que ele não era um vídeo. Era um organismo, um código vivo, que precisava de um vetor. Alguém que abrisse o arquivo, que permitisse a decupagem, a edição, o fluxo. Eu fui esse alguém. Eu era o editor.
Na última vez que abri o projeto, e eu não fiz isso por escolha, ele simplesmente abriu quando liguei o notebook. Percebi que o tempo da timeline tinha mudado. Antes, o vídeo tinha 30 minutos. Agora tinha 37 minutos e 37 segundos. No final do arquivo, havia uma nova cena, mais recente, filmada com uma câmera que eu reconheci na hora, a minha, que estava guardada há semanas, com a bateria removida. A imagem mostrava meu estúdio, com a cadeira no centro e o tripé já montado. Mas o mais insano, mostrava uma versão minha, com os olhos costurados, sentado ali, igual ao perito. E um novo cursor aparecia na tela, como se uma inteligência estivesse editando comigo, em tempo real. Quando tentei sair, a interface bloqueou. Fui forçado a assistir a sequência final. A câmera se aproximava de mim. Cada passo mais pesado. A imagem tremia levemente. E quando estava a menos de 1 metro do meu rosto, a figura que parecia eu sorriu. E disse, com a minha voz, mas sem abrir os lábios costurados: "Agora falta você selar." A interface piscou. A única opção de comando era exportar como realidade. Tentei desligar tudo. Não consegui. O notebook travou. A imagem congelou com o botão exportar aceso, pulsando. O som do cooler girava tão alto que parecia um motor. A câmera ativou sozinha e, de novo, apareceu meu reflexo. Mas o fundo já não era meu quarto. Era o mesmo corredor do vídeo. Nesse instante, tudo caiu. Energia, internet, monitor apagado, silêncio absoluto. Só que não era um silêncio normal. Era preenchido. Como se eu ainda estivesse escutando alguma coisa. Um sussurro, uma respiração. Desde então, nunca mais liguei nenhuma máquina, nenhum computador, celular, nem rádio. Mudei de cidade. Vivo num quarto alugado nos fundos de um prédio antigo, onde não entra sinal nenhum. Não uso meu nome verdadeiro, mas às vezes, mesmo assim, recebo pacotes sem remetente, contendo HDS externos, cada um marcado com um número: 38.mov, 39.mov, 40.mov. Não abro mais, mas o som que vem deles quando encosto o ouvido é sempre o mesmo: a cadeira girando, alguém se aproximando, e a frase final, que já virou parte de mim: "Você não edita o vídeo, ele edita você."